Vamos direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Rádio CN Mix. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Claudemir Nunes. 10h04. Estamos chegando a partir de agora aqui pela sua CN Mix em mais um programa direto ao ponto até meio-dia, levando as principais informações local, estadual, nacional e mundial. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. A partir de agora, a comunicação e mixagens é desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, até meio-dia, levando as principais informações até você. A partir de agora, você confere o nosso programa através das nossas fanpages no Facebook, nossos aplicativos Rádios Net, Zeno Rádio, Rádio Box e Plataforma CX, levando até você o nosso programa. A Irapuá Web Rádio ali em Crateús leva também a nossa programação até você. Para você participar junto com a gente através do nosso WhatsApp, mandando a mensagem de voz ou de texto, DDD 88993611909. Anota aí, 993611909. E atenção para os destaques desta segunda-feira, aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Sala de vacina, como a imunização mudou o Brasil e o mundo. Falando ainda do PNI, nesses seus 50 anos de programa de imunização. Prêmio Melhores Escolas do Mundo tem 2 finalistas no Brasil.
Inclusive, escolas aqui no estado do Ceará, destaques nacional e internacional. Daqui a pouco você vai conferir também o futebol com resultados das partidas de ontem, inclusive com a derrota mais uma vez do Flamengo, que deixa o São Paulo em más lençóis. Daqui a pouco essas informações. Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira em todo o país. Amapá melhora a cobertura vacinal contra pólio após índice ruim em 2021. Ou seja, na era Bolsonaro, nada de vacina funcionou. A exemplo do que ele propagava com as vacinas da Covid-19. E isso foi espelho em todo o país. Haddad vai apresentar na ONU o plano de transformação ecológica do país. Avião cai no Amazonas e mata os 14 ocupantes. Antes tinha informação, né, que eram 10, depois 14, lá na cidade de Barcelos, vitimando aí muitas pessoas que estavam indo para uma pescaria, aquelas pescarias profissionais, né, que muitos dos empresários tiram aí um final de semana, se reúnem e vão. Infelizmente teve aí esse acidente. Daqui a pouco maiores informações. Condenado por ordenar a chacina de Unai, Antério Mânica se entrega à Polícia Federal. Daqui a pouco você vai conferir também aqui dentro do nosso programa as informações, o que aconteceu na área policial de ontem para hoje, aqui em Novo Oriente, Crateús, Sertões e Crateús, que é atendido pelo 7º Batalhão de Polícia. Daqui a pouco essas informações. Ainda você confere as informações, as manchetes do jornal O Povo e também Diário do Nordeste aqui dentro do nosso programa. Dez horas, 9 minutos, 10 horas mais 9 minutos. Nova fase do Desenrola exigirá conta no portal gov.br, o que eu falei no programa anterior. Você que ainda não tem registro, não tem uma conta no gov.br, é de utilidade máxima para você resolver qualquer assunto, seja com seu CPF, com contas, enfim, gente. Vamos se atualizar. Muitas pessoas hoje em dia dizem, não, eu não tenho nem Pix, nem gente, isso é necessidade hoje em dia, não é frescuragem não, tá bom? 10 horas, 10 minutos. Onda de calor pode levar recorde de temperaturas. Essas e outras serão destaques aqui dentro do seu, do nosso, direto ao ponto, até meio-dia. Dez horas, 11 minutos, 10 horas, quem já está junto comigo aqui, meu amigo Francisco Souza. Abraço aí, Francisco, bom dia. Como é que tá aí a cultura? Tá tudo bem? Ganhando muito dinheiro? Graças a Deus, espero que sim, né? Até meio-dia, estamos juntos e misturados aqui pela nossa programação. A gente começa falando no nosso programa através aí, né, falando um pouco desse assunto que é a temperatura. As altas temperaturas
tem pego não só aqui o nosso Nordeste, a nossa região, mas também o país inteiro. Por que não dizer o mundo inteiro? O mundo, o planeta, está pedindo socorro, gente. E isso já vem há bastante tempo. Não é de hoje. Não é de hoje que o mundo clama, o planeta clama por ajuda. E ninguém faz nada. Nem eu. E olha que eu tenho uma formação aí em gestão ambiental. Eu não faço o que é para ser feito, gente, infelizmente. Mas nós temos que colocar em mente que só depende da gente. Mesmo que os principais atos tenham que vir dos governos, das autoridades, mas se eles não estão fazendo o papel, que você, população, que você que sofre no dia a dia as mazelas de um clima doido, você possa fazer a sua parte. É importantíssimo nós fazermos a nossa parte para evitar que amanhã ou depois estejamos sofrendo já o que estamos passando no dia de hoje. E tem muitos ainda ignorantes que dizem o seguinte: não, tem lá nada, aí começa, joga sacola no meio da rua, entope poeiro, faz isso e aquilo, toca fogo em matas, tá nem aí, porque acha, não vou durar esse tempo todo não, né? Porque quando se fala em questão de degradação, a gente acha que tudo é daqui a 10 anos, 20, 30, 50 ou até mais anos, que a nossa geração talvez nem esteja mais viva. Mas e a geração futura? Quer dizer que tu não se preocupa não com a geração do teu filho, dos teus netos, dos teus bisnetos? Quer dizer que só o que importa para ti é o hoje, o agora? Então, gente, vamos fazer nossa parte. Vamos trabalhar para um meio ambiente. Doideira, Deus te ouça, tudo beleza. Pois é, Francisco. Francisco lá ouvindo a gente, o negócio vai melhorar, se Deus quiser. Então, gente, faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. É importantíssimo. Se você puder evitar essa questão de sacolas, levando uma sacola, uma bolsa para um supermercado, para uma feira, você já está fazendo um papel. Porque, por incrível que pareça, essas sacolas não são degradáveis assim não, gente. Elas demoram anos e anos para que elas desapareçam, e até lá tem feito ocorrido, ou seja, acarretado um prejuízo enorme para a população, para os animais, para os peixes inclusive, né? Porque essas sacolas geralmente vão cair, o destino das mesmas é no mar, e lamentavelmente só quem vai sofrer é a população como um todo. Você está vendo essas altas temperaturas? É a destruição da natureza. As geleiras derretendo, ciclones acontecendo aqui no nosso país, maremotos aí por muitos lugares, chuvas torrenciais quando nem se espera em determinadas épocas. Então, gente, não é à toa que a natureza está mostrando e dando o seu recado. A gente vê hoje, deixa eu mandar um bom dia também aqui, meu amigo Edivaldo Lima, lá em Botucatu, São Paulo, tá ligado com a gente, um abraço. Ali em São Paulo também a gente vê muito dessas mazelas. Hoje eu já vi aqui as maiores temperaturas, sabe, vai ser aonde, ó? São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, beirando, sabe quanto? Só pra você ter uma ideia, 49 graus, acredita?
Aqui no Nordeste, gente, não pense vocês que está diferente, não. A gente às vezes está com a temperatura de 38, 37, 39, mas quando vai num total, que é a sensação térmica, quando aqui está tudo abafado, sem vento nenhum, ali passa de 40. Eu não sei como é que o ser humano tá e vai se adaptar, porque tem que se adaptar. Isso é verdade, porque senão nós não aguentamos, nós papoca. Tem que se adaptar, o corpo vai ter que se adaptar a essas altas temperaturas que estão acontecendo. O negócio está ficando louco. E quem sofre? Sofrem os mais jovens, as crianças e os mais idosos. Mas também a gente, aqueles que não entram nessa categoria de idade, eu sofro de uma maneira em geral. Porque, gente, a gente necessita estar no dia a dia, no trabalho, né? Estar exposto ao sol, às temperaturas. E aí entra a sua participação em tentar reverter isso, arborizando a sua cidade, a sua região, arborizando a sua rua. Ao contrário, tem gente que vai recortar, cortando aí as árvores aí, desmatando, não repõe outra. E aí, meu querido e minha querida, aí tem a pena de nós. E outra, aí você vai para o trabalho, vai fazer um exercício, se hidrate, viu? Se hidrate, porque não é brincadeira. Tipo, o cara dá um piripaque, aí o cara diz assim: "Vala, fulano morreu tão jovem." Ninguém sabe as mazelas aí, os problemas que estão acontecendo, que fazem com que aconteça justamente esses problemas de saúde. E aí muitas vezes a pessoa infarta, tem problemas de pressão devido às temperaturas. Então vamos trabalhar isso. Se você puder participar junto com a sua comunidade, trabalhando numa questão ambiental, é muito bom. Esses dias aqui em Novo Oriente, como em outras cidades, teve o dia da limpeza, um dia destinado à limpeza ambiental. Fizeram uma espécie de catação, né, de lixo aqui em torno das lagoas, as lagoas aqui em Novo Oriente. Isso é para mostrar que se tem lixo, que pode ser feito esse trabalho. Outro trabalho que a gente não vê e deveria estar fazendo, gente, é essa questão do lixo reciclável. Meu amigo Edivaldo, bom dia. Hoje tem tapioca para merenda, não teve cuscuz já, viu? Meu amigo Edivaldo Lima. Pois é, gente, esse lixo reciclável que muitas vezes passa o carro em algumas determinadas cidades, tem essa coleta de lixo que sai aí pegando papel, isso e aquilo, plástico, deveria ser feito em todas as cidades. E partindo de você de casa, você tem que manejar o seu lixo, separar os resíduos sólidos, certo? Do que pode ser reutilizável, do que pode ser usado novamente, como o papel, o próprio vidro, o plástico. Coloque uma sacola separada daquele lixo úmido que você tira, que é a comida, né? A comida, outros lixos que não tem essa utilidade para reciclagem. Fica mais fácil, inclusive, de quando se for jogado em determinada área do lixão, porque ainda que a gente não tem ainda o aterro sanitário, mas que lá tem catadores que fazem essa triagem. E essa triagem beneficia várias pessoas, aquelas que vivem de catar latinhas, de catar plástico, próprio vidro, papelão, papel. É uma renda extra para essas pessoas, se não uma renda principal. Então você estará ajudando não só a você e ao meio ambiente, o planeta, mas também essas pessoas que se utilizam
nesse meio de vida para sobreviver. Ali em Crateús já estão fazendo a terraplanagem, né, que fica mesmo ao lado da Recicratius. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, vá lá, vá conferir. Porque daqui a alguns anos, todo esse lixão que faz aqui as cidades de Novo Oriente, Independência, Ipaporanga, essas regiões aqui próximas, irão tudo para Crateús. É um consórcio do lixo que irá funcionar lá. E aí a gente já tem que se adaptar e trabalhando com isso. Isso aqui já é até uma maneira de eu estar falando e repassando isso. Eu sei que ninguém aqui é inocente, tem pessoas da área, né, o meio ambiental aqui em Novo Oriente, que já estão trabalhando com isso, eu tenho certeza. Trabalhar já na mentalidade da população para já estar trabalhando isso, tentando separar o seu lixo a partir de casa, porque esse lixo vai sair. Até as podas, coisa que a gente pode utilizar-se, gente, das podas que você corta no dia a dia na sua cidade, nessas árvores, essas podas podem ter utilidade. Elas servem para proteger o próprio solo, só para você ter uma ideia. Então tudo é reaproveitável, tudo pode ser reutilizado, gente. Aí é o trabalho dos R's: reutilizar, revitalizar e remediar. É isso. É um trabalho árduo, é um trabalho minucioso, que é de grão em grão. Dá trabalho, dá. E muitas das vezes é mais trabalho, é mais despesa do que algo para aparecer. Como não é uma coisa que transparece e aparece para muitas pessoas, ou mesmo para alguns gestores, por isso que isso não é falado, não é debatido, a questão ambiental. Dá-se trabalho até para as grandes autoridades. A gente vê aí nessas cúpulas do G20, isso e daquilo, nessas reuniões, sempre um entrave. Tem boas ideias para ser trabalhada, tem, mas para quando você para colocar em prática é uma confusão monstra. Tem que dar incentivos para empresas, tem que fazer vários tipos de acontecimento para tentar galgar um degrau. Desde quando não é essa lei da questão dos aterros sanitários, que era para estar implementado aí, mas como é uma coisa cara, era inviável, e é inviável às vezes para uma só prefeitura. Tanto que há essa questão dos consórcios. E vamos ver se isso vai para frente, através de lei, através de fiscalização. Porque se não tiver fiscalização, aí, meu querido e minha querida, tanto faz como tanto fez, os gestores vão deixar para lá, não vão bater nessa tecla, e a população também, né? Aí a gente sofre com a questão climática, e aí acaba que só sofrendo e não agilizando e trabalhando para reverter essa situação. 10h25, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre política aqui em Novo Oriente e também região. Agora são 10h25, 10h25. Nessa semana foi falado muito, né, sobre a questão do programa do PNI, que é aquele Programa Nacional de Vacinação, desde os anos de 1970 e tarará, que o Brasil foi um dos países destaque mundial na vacinação. E aí tem se feito uma campanha nesses 50 anos, essa comemoração, inclusive falando-se muito que muitas pessoas deixaram de vacinar depois dessa passagem de Bolsonaro pela a presidência. Infelizmente teve uma queda drástica essa questão de vacinação. Não sou eu que estou dizendo, não, são números, pesquisas demonstram isso, porque
como o gestor na época, o Bolsonaro, era contra a vacinação, inclusive, da Covid-19, e se propagou para outra, gente. Infelizmente, acontece isso. Mas nós estamos aí, já galgando para reverter isso. O governo, juntamente com os governos estaduais e municipais, já estão trabalhando em metas e já estamos avançando nesse quesito novamente aqui no país. Vamos à matéria. Rádio CN Se tem uma Mix. coisa mais brasileira do que samba e futebol, é a marquinha da vacina BCG no braço. É com ela que a gente começa a nossa jornada de imunização, rumo a uma vida mais saudável e protegida contra uma série de doenças graves. Até o fim da infância, cada criança brasileira deve tomar cerca de 30 doses de vacinas diferentes que protegem contra mais de 20 doenças. Mas essa relação não termina aí. Adolescentes, idosos, gestantes e até mesmo os adultos também têm espaço na carteirinha. Sem contar as vacinas sazonais, como a da gripe, e as emergenciais, como foi a da Covid-19. E tudo isso de graça, em mais de 38 mil salas de vacinação, nos postos de saúde de todos os municípios do país, além das operações especiais para atender povos indígenas, ribeirinhos e outras pessoas que vivem em locais isolados. Quem comanda essa orquestra é o Programa Nacional de Imunizações do SUS, que está completando meio século de vida neste dia 18 de setembro. Depois de transformar o Brasil em uma referência mundial, o PNI chega aos 50 anos com um grande desafio: frear as quedas contínuas nas taxas de vacinação e retomar o caminho rumo à eliminação das doenças preveníveis por vacinas. Eu sou Tâmara Freire e esse é o podcast Sala de Vacina, uma produção do jornalismo da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional, que está aproveitando a data para contar em 5 episódios como é que a gente percorreu esse caminho e chegou até aqui. É a história da vacina no Brasil e do Programa Nacional de Imunizações. Eu e muita gente qualificada em saúde pública vamos te explicar o que são as vacinas, como elas agem e por que elas são seguras e eficazes. E vamos tentar entender também por que, apesar disso, tanta gente vem deixando de se imunizar. E mostrar as iniciativas que tentam reconquistar a proteção dos brasileiros. Nessa nossa estreia, vamos começar pelo começo? Episódio 1, da vaca. Bom, as vacinas foram desenvolvidas, todas elas, independente da sua tecnologia, com o mesmo intuito: estimular o nosso sistema imunológico, nossas defesas, a produzir os anticorpos, a produzir as células de defesa contra um micro-organismo qualquer, sem que isso cause doença na pessoa. Esse é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Há mais de 25 anos, ele se dedica às vacinas e às doenças infecciosas. E como pediatra, ele sabe muito bem os danos que essas doenças podem causar às crianças. Kifuri explica pra gente o princípio geral de uma vacina. É como se ela fosse uma atriz das boas, que faz as nossas defesas pensarem que ela é uma doença de verdade, a ponto do corpo produzir o que precisa para acabar com o problema. Ou seja, nós enganamos o nosso sistema imune, apresentamos a ele algo que se pareça com o agente causador da doença, para que estimule uma resposta, para quando nós encontrarmos, de fato, esses micro-organismos, esses vírus, essas bactérias, na vida real, nós já estejamos com uma resposta imune montada, pronta para se defender e não adoecer. E quando adoecer, eventualmente adoecer de forma mais leve. E essa atriz começou a carreira, há mais de 2 séculos. A primeira vacina da história foi criada na Inglaterra por Edward Jenner, em 1796. Na verdade, a palavra criar pode ser um pouco inadequada. Eu explico. Jenner observou que ordenhadeiras de vacas que contraíam varíola animal pareciam imunes à forma humana da doença. Então, ele coletou um pouco de secreção das feridas de uma mulher com varíola bovina e injetou em um menino saudável.
O garoto adoeceu, mas se curou rapidamente. Continuando com o experimento, ele então coletou secreção de uma pessoa com varíola humana e injetou de novo no menino. E aí, um dos maiores milagres da ciência moderna se fez. A criança não ficou doente, porque ela tinha sido imunizada pelo vírus bovino. Aliás, a palavra vacina vem do termo latim vacinae, que significa da vaca. Bom, nessa época, a varíola ainda era um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Causada por um vírus do tipo pox, ela provocava febre alta, dores fortes no corpo e na cabeça e feridas horríveis. A taxa de mortalidade era de 30%, o que significa que 1 a cada 3 infectados morriam pela doença. Se fosse a variação hemorrágica, então, esse percentual podia ser ainda maior. As primeiras epidemias de varíola foram oficialmente registradas na Europa durante a Idade Média, ali pelo século X. Mas vestígios históricos indicam possibilidade de casos até no Antigo Egito. Logo, é de se esperar que a novidade descoberta por Jenner se espalhasse. E em 1804, a vacina chegou aqui no Brasil, dentro do corpo de africanos escravizados, que foram mandados para Portugal para serem inoculados com o vírus. Pois é, depois da primeira cobaia ser uma criança, agora foram pessoas escravizadas. Infelizmente, muitas inovações científicas foram testadas à revelia em indivíduos desumanizados ao longo da história. Por isso é tão importante a gente defender os processos éticos que temos hoje. Mas isso a gente vai contar nos próximos episódios. Voltando à nossa história. No retorno aqui para o Brasil, a imunização era feita braço a braço, ou seja, as secreções de uma pessoa doente eram injetadas em outras que ainda não tinham tido contato com a varíola. Apenas no final do século XIX é que as autoridades sanitárias começaram a inocular a população com a vacina animal. Apesar disso, a varíola continuou causando surtos. Só no século XX, mais de 300 milhões de pessoas morreram por causa da doença em todo o mundo. Isso equivale à população inteira do Brasil, somada com a da Argentina e mais a da Colômbia. E olha que naquela época o planeta tinha bem menos gente. A varíola causou mais mortes do que as 3 maiores tragédias vividas pela humanidade no século passado: as 2 grandes guerras mundiais e o Holocausto nazista. Mas, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, diversos avanços tecnológicos, como a descoberta de produtos conservantes e a possibilidade de transporte das substâncias sem refrigeração, contribuíram para a produção de vacinas cada vez mais seguras, eficazes e possíveis de serem produzidas em larga escala. Folha de São Paulo, 29 de março de 1973. Varíola vai desaparecer em 10 anos. A varíola que durante milênios afligiu a humanidade, provocando verdadeiras hecatombes, desaparecerá totalmente da Terra daqui a 10 anos, anunciou a Organização Mundial de Saúde, OMS. O flagelo será assim destruído pela permanente guerra que os homens vêm efetuando por intermédio da ciência, dos meios de transporte e da disciplina das populações. Em 1967, data do começo da grande ofensiva mundial contra a varíola, havia 2,5 milhões de casos. Em 1972, a cifra baixou para 200 mil. E foi assim que, depois de milhares de anos, a varíola parou de matar pessoas, se tornando a primeira doença extinta em todo o mundo graças à vacinação. Em 26 de outubro de 1979, a Organização Mundial de Saúde anunciou, em Nairobi, no Quênia, que a última região do planeta estava livre da varíola. Smallpox was driven away from our globe. A varíola foi erradicada do nosso planeta. Na América do Sul, o último caso foi reportado no Brasil em 1971. Toda a África, exceto a região do Chifre, ficou livre em 1973. No sudeste da Ásia, o fim da varíola foi testemunhado em Bangladesh em 1975. E o triunfo final veio há 2 anos, neste mesmo dia, quando o último caso de varíola foi descoberto na cidade portuária de Merca, na Somália.
No Ano Internacional da Criança, não podemos pensar em um presente melhor para os nossos filhos do que libertá-los da doença. E para marcar esse dia histórico, eu gostaria de declarar 26 de outubro como Dia Zero da Varíola. 26 October as Smallpox Zero Day. O Brasil conseguiu o seu certificado de erradicação um pouco antes, em 1973, o mesmo ano em que o Programa Nacional de Imunizações foi criado. O Estado de São Paulo, 27 de janeiro de 1973. Por fim, a varíola passa para a história do Brasil. Desde o final do ano passado, o Brasil deixou de ser o único país da América Latina a apresentar casos de varíola endêmica. De acordo com o boletim da campanha de erradicação da varíola, dos 451 casos suspeitos em 1972, nenhum diagnóstico foi positivo. Paralelamente, o mundo também avançou na produção de vacinas contra outras doenças graves. E, felizmente, não parou mais. O princípio das vacinas continua o mesmo, mas a tecnologia segue em evolução constante. O Dr. Kifuri também explica isso para a gente. As vacinas originalmente foram desenvolvidas com micro-organismos vivos e enfraquecidos, atenuados. Assim foi desenvolvida a vacina da varíola, a vacina da polio oral, a vacina do sarampo. O micro-organismo, o vírus causador dessas doenças, eram enfraquecidos a ponto de não causar doença e estimular a nossa resposta imune. Depois vieram outras tecnologias, utilizando fragmentos desses vírus ou bactérias, pedaços deles inativados ou mortos, às vezes ele é a própria bactéria inteira inativada. E depois vieram as novas tecnologias, utilizando engenharia genética, engenharias recombinantes, fazendo com que essa produção, esse estímulo do nosso sistema imunológico seja cada vez mais específico contra aquela parte agressora do vírus ou da bactéria. E, claro, sempre com muita segurança, não trazendo efeitos colaterais importantes. E foi esse acúmulo de mais de 200 anos de pesquisas, somado a um esforço global sem precedentes, facilitado pelas inovações tecnológicas, que permitiu que as vacinas contra o coronavírus fossem criadas e produzidas em tempo recorde. Acho que esse assunto ainda está fresco na cabeça de muita gente, mas não custa lembrar. Os primeiros casos de Covid-19 surgiram na China em dezembro de 2019. A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes. Organização Mundial... Daqui a pouco a gente continua, com essa ótima matéria a respeito aí da imunização, como mudou o Brasil, o mundo e ainda está fazendo parte do nosso cotidiano. Já vamos aí, portanto, voltar falando aí dessa parte da imunização aí da Covid-19, que ainda hoje é uma batalha. Inclusive lá no Rio de Janeiro tivemos alguns casos, de aumento da Covid e, portanto, a imunização é uma das principais causas, inclusive, dessa diminuição de mortes em todo o país, por que não dizer em todo o mundo. São 10h40, já eu volto com mais informações aqui no programa. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo sou amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes.
Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. 10h41, deixa eu mandar um abraço a você ligado, curtindo o nosso programa aqui na cidade de Novo Oriente, os amigos ali do Vicente Manelim, um abraço, a turma boa aí curtindo a nossa programação ali também na Copa Transcrate, um bom dia a toda essa turma boa, a você aqui da cidade em qualquer ponto, obrigado pelo carinho, até meio-dia, direto ao ponto, hoje segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, e você ligado com a gente aqui curtindo a nossa programação, nosso programa levando até você as principais informações. Deixa eu pedir aqui encarecidamente o pessoal da CAGES, né, se alguém estiver nos ouvindo, puder repassar esse aviso aí para o pessoal que trabalha na CAGES. Na Pedro II, né, tem alguns pontos aqui rotineiramente, né, eles tampam um vazamento e aparece outro. Segundo eles, é que com o trânsito dos carros pesados, né, o chão, né, a compactação faz com que apertem, sei lá, pressione os canos e aí chega a quebrar ou danificar, né, aparecendo, portanto, liberando, portanto, esses vazamentos. E, portanto, aqui na rua Pedro II está com esses vazamentos, nesse trecho aqui entre a Eupídio Rodrigues e a Avenida São Francisco. Lembrando que são pequenos, né, furos, ou seja, vazamentos, mas que com o tempo, né, vai gastando água, enfim, e trazendo transtorno também para a galera aqui da Pedro II que transita, já que ficam os poços d'água, né, de lama. Então aí pedir a CAGES que, se possível, puder estar passando aí, né, com o pessoal que faz esses reparos, para estar vendo aí, portanto, esses vazamentos aqui na rua Pedro II. 10h44, falando de política. Nesse final de semana já vinha sendo falado, debatido, mas esses dias, né, veio à tona, posso dizer que foi concretizado, porque não tem nada certo, mas aos quatro bastidores, enfim, as pessoas que fazem parte da política aqui no município de Novo Oriente, principalmente da oposição, já dão como certo a candidatura, a pré-candidatura de Josivânio, né? O vereador Josivânio, portanto, já é um das cabeças aí, né, mais conferidas para a candidatura aí a prefeito aqui do município, né? Portanto aí Josivânio, que faz oposição aqui no município, será aí, tem o seu nome já disponibilizado para ser um dos concorrentes aí à prefeitura aqui do município de Novo Oriente, concorrendo aí com a reeleição do gestor municipal aqui, portanto, Neném Coelho. Vamos aguardar se vem mais nomes, se vão aparecer ou se simplesmente vão modificar. Que uma coisa é você dizer que o cara botou o nome à disposição e aí ele firmar e segurar até o final. Por enquanto, a única certeza é do candidato Neném Coelho, porque ele será o candidato à reeleição. No mais, o que vier aí pode ser novidade aqui para a política novo-orientense. Em Crateús tivemos nesse final de semana também reuniões aí do PT, ali na cidade de Crateús, também lá em Ipaporanga, e é mais do que certo, portanto, o nome, inclusive falado pelo próprio Guimarães, deputado Guimarães, ali em reunião, né, do PT em Crateús, o nome da pré-candidata Janaína Farias. Não tem mais dúvida, portanto, que a mesma sairá sim aí a disputa à prefeitura daquela cidade.
fica ainda aquela disse-me-disse de bocas entre bocas, falatórios de alguns e por parte de políticos inclusive, é sobre a questão da sucessão do Marcelo Machado. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Aécio Pinho, também está ligado com a gente, curtindo aqui o nosso programa através aqui das nossas fanpages no Facebook. Um abraço. Lembrando que o Marcelo Machado não pode sair à reeleição, já está com os 2 pleitos já, né? 8 anos, portanto. E aí é esperar quem será o seu sucessor. Em muitas entrevistas o mesmo fala que gostaria que fosse da própria administração. Mas aí não se sabe ainda, está em aberto. Não tem nada fechado. Uma coisa é se o prefeito já tivesse batido o martelo e dito, ó, vai ser fulano, e faz parte da administração, como próprios nomes que já tem lá, como o doutor Gomes, próprio presidente da Câmara, né, Deusimar, e também o próprio nome da Betina, que surge aí como terceiro nome. Mas ainda, como tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tudo pode acontecer, inclusive pessoas podem pular desse barco da sucessão de Marcelo Machado, inclusive vereadores, viu? Inclusive vereadores podem pular do barco, não só os 2 que já são da oposição, mas já tem aí conversas, inclusive advindas de pessoas próximas ao governo do estado, já fazendo esse engajamento para trazer as pessoas que estão no barco lá do prefeito Marcelo Machado. E aí, meu amigo, dá para se entender, dá para saber o que vai acontecer? Não dá, porque quando o poder entra para correr atrás de votos, aí, meu amigo, aí complica. Aí você vai somar o poder, né? O poder estadual e federal contra o poder que hoje está, que é o municipal, que é para sucessão, portanto, ali na cidade de Crateús. Vamos aguardar. (10h49), 10h49, você está ligado aqui no programa Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix, direto aqui do município de Novo Oriente, para todo esse mundão de meu Deus. Você pode participar também mandando sua mensagem de voz de texto através do nosso WhatsApp, DDD 88993611909. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui através da nossa programação. Trazendo mais informação, continuando aí falando aí dessa questão de imunização aqui no nosso país. A Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas e não apenas pelo consumo de carne contaminada. Agora há pouco, a China confirmou que chegou a 17 o número de mortes. Já são quase 500 casos confirmados em todo o mundo. A doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, se tornou uma pandemia. A situação foi assim declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, nesta quarta-feira, por meio do diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus. A Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia no dia 11 de março de 2020. E menos de 9 meses depois, em 8 de dezembro, as primeiras doses estavam sendo aplicadas na Inglaterra. Um tempo recorde para o desenvolvimento de um imunizante. A essa altura, a Covid-19 já tinha causado a morte de 1,5 milhão de pessoas no mundo todo. No Brasil, depois de muita cobrança e vários obstáculos colocados pelo governo de Jair Bolsonaro, a vacinação começou no dia 17 de janeiro em São Paulo. E 2 dias depois, em todo o país, com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac.
Cerca de um mês depois, o Brasil também tinha disponível a vacina da AstraZeneca, fabricada pela farmacêutica inglesa em parceria com a Fiocruz. Nos meses seguintes, outras 2 fórmulas foram incorporadas pelo SUS, a da Janssen e a da Pfizer. E essa última trouxe uma inovação revolucionária, a plataforma do RNA mensageiro. Funciona assim. Alguns vírus, como o da Covid-19, são feitos de RNA, mas nós também temos esse tipo de molécula nas nossas células, e ela é responsável por estimular a produção de proteínas. Quando um vírus entra no nosso organismo, ele invade as nossas células, que passam então a produzir proteínas diferentes, alertando o nosso sistema imunológico. Em laboratório, os cientistas conseguiram produzir uma cópia sintética de parte do coronavírus, ou seja, um trecho de RNA falso, mas com todas as informações para ser interpretado pelo nosso corpo como verdadeiro. Quando essa substância é injetada nas pessoas, o RNA sintético invade as células e produz a proteína que ativa o nosso sistema imunológico. Dessa forma, mesmo sem ter nenhum contato com o vírus, o nosso organismo é capaz de se tornar imune a ele e responder imediatamente no caso de alguma infecção futura. Essa é a primeira tecnologia vacinal que não usa nenhuma parte dos agentes causadores das doenças. Ela já vinha sendo estudada há mais de 20 anos, mas tinha algumas fragilidades que os pesquisadores conseguiram solucionar durante a força-tarefa contra a pandemia. Especialistas como o Dr. Renato Kifuri estão particularmente animados com essa flexibilidade da plataforma do RNA mensageiro, que pode ser alterada rapidamente para combater novas variantes e até mesmo outros tipos de doenças. A tecnologia do RNA mensageiro é uma plataforma que abre uma janela de oportunidades para diversas outras doenças, não só as doenças infecciosas, mas hoje se fala de desenvolvimento de vacinas para câncer, para tratamento de doenças de AVC, de doenças cerebrovasculares, cardíacas, ou seja, a produção de uma proteína num ambiente extremamente seguro, já que são vacinas sintéticas, não utilizam micro-organismos vivos e, consequentemente, a biossegurança e a quantidade, a logística de produção ganha-se muito em escala nesse tipo de plataforma. Sem dúvida, trará uma nova perspectiva daqui para frente que pode revolucionar todas as vacinas que a gente já conhece. A pandemia de Covid-19 foi apenas a última tragédia que a humanidade conseguiu superar com o auxílio das vacinas. É consenso entre os especialistas de todo o mundo que elas foram um fator de maior impacto na saúde humana na história recente. Quem confirma isso para a gente é o médico Guido Levi, que tem uma longa carreira em instituições públicas ligadas à vacinação e atualmente é membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América, em 1999, publicou uma avaliação de quais foram os fatores que mais aumentaram o tempo de vida médio da população americana e a diminuição das doenças que causavam problemas sérios nessa população. E vários fatores foram valorizados, por exemplo, as melhoras sanitárias, por exemplo, os antibióticos, mas em primeiro lugar vieram as vacinas. E isso vale para o mundo todo. Para ter ideia, calcula-se que no mundo todo, nos últimos 200 anos, as vacinas seriam elas pessoalmente responsáveis por um aumento no tempo de vida médio de cerca de 30 anos. Mas isso no Brasil ocorreu num período muito mais curto e mais recente. Se nós pegarmos o início da década de 70, o tempo de vida média da nossa população era de 45 anos. Hoje é mais de 75 anos. Então, nesses 50 anos, houve um aumento de 30 anos no tempo de vida médio da população. Qual foi o fator que desencadeou essa mudança rápida? Eu diria que o principal fator foi a criação do Programa Nacional de Imunizações. Por enquanto, apenas a varíola foi oficialmente erradicada em todo o mundo após o surgimento da vacina.
Mas outras doenças tão graves quanto ela foram eliminadas em muitos países. A mais emblemática é a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, por causa da sua sequela mais temida. Causada por um vírus, ela pode afetar o sistema nervoso e provocar enfraquecimento muscular. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 200 infecções leva a uma paralisia irreversível, geralmente das pernas, e há consequências ainda mais graves. Dos pacientes com paralisia, entre 5% e 10% morrem, porque os músculos respiratórios param de funcionar. No Brasil, o último caso da doença foi registrado em 1989, mas ela ainda existe de forma endêmica no Afeganistão e no Paquistão. Infelizmente, nos últimos anos, alguns casos pontuais foram registrados no Malawi, nos Estados Unidos, em Israel e, mais recentemente, no Peru. Aliás, a gente vai dedicar o último episódio inteiro para discutir por que as pessoas estão deixando de se vacinar e de vacinar os seus filhos e o que está sendo feito para mudar essa situação. Bom, mas grande parte dos brasileiros nem viu ou até já se esqueceu do que a polio fazia antes da imunização em massa. 26 mil pessoas foram infectadas pelo vírus no nosso país entre 1968 e 1989. Esse distanciamento é apontado como uma das razões para a vacinação decrescente. É mais difícil ter medo de um vilão que não faz vítimas há tanto tempo. Mas Guido Levi tem memórias bem vivas desse passado terrível, quando a polio paralisava, em média, 1.000 crianças por dia no planeta. Todos nós que temos mais idade, ou aqueles que estudam esse período, estão cansados de ver fotos de crianças com muletas, com pernas mecânicas, e quando não aconteciam coisas piores, como, por exemplo, quando a doença acometeu os nervos que controlavam a respiração, a criança ia para aquilo que chama-se um pulmão de aço. E dentro desse pulmão de aço, que é uma máquina que fazia a respiração dessas crianças artificialmente, elas entravam para ficar lá dentro até o resto da vida. Eu ainda tive a ocasião de visitar a enfermaria de pulmão de aço do Hospital das Clínicas e posso dizer que foi uma das coisas mais chocantes que aconteceu na minha carreira profissional, ver todas essas crianças dentro dessas máquinas, inclusive alguns adultos, mas principalmente crianças, e elas sabiam que nunca saíram de lá. E elas sabiam quanto a gente se sentia pouco à vontade quando faziam visitas na enfermaria. Então elas sorriam para a gente, conversavam com a gente, tentavam deixar a gente mais à vontade. E hoje não tem mais essa enfermaria. Essa enfermaria foi fechada porque não tem mais nenhum paciente no Brasil no pulmão de aço por causa de polio. E nós não temos mais crianças com necessidade de muletas e pernas mecânicas, etc., causadas pela doença. E não foi só a polio que o Brasil conseguiu eliminar com a vacinação. Desde 2012, nosso país não registra casos de tétano materno e neonatal. Essa doença não é transmitida entre as pessoas, e sim causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Ao contrário do senso comum, ela existe na natureza de forma geral e não apenas em metais enferrujados. E por isso, alguns bebês se contaminavam durante o parto, no contato com instrumentos não esterilizados ou pelas condições inadequadas de higiene. Em organismos tão frágeis, o tétano acaba tendo uma evolução aguda, rápida e letal, provocando contrações musculares generalizadas. Por isso, ele era conhecido como o mal dos 7 dias, já que os primeiros sintomas começavam cerca de uma semana após o nascimento. No continente americano, o tétano neonatal provocava mais de 10 mil mortes por ano, até ser eliminado em 2017. E a grande responsável por essa vitória foi a imunização das mulheres adultas com a vacina dupla bacteriana, que protege contra a difteria e o tétano, e a das gestantes com a vacina DTPA, que além dessas duas também previne contra a coqueluche acelular. A mãe imunizada produz anticorpos que são passados para o feto, que já nasce protegido contra as infecções. Outra doença que tem efeitos devastadores nos bebês é a rubéola,
que pode ser transmitida da placenta ao feto quando a gestante é infectada. Nesses casos, ela leva à síndrome da rubéola congênita e pode resultar em aborto, morte fetal ou provocar anomalias nos bebês, como diabetes, catarata, glaucoma e principalmente surdez. A proteção contra a rubéola é feita com a vacina tríplice viral, aplicada em crianças e adultos, mas vetada a gestantes. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da rubéola em 2015, após 20 anos de muito esforço para alcançar altos índices de vacinação entre a população adulta e controlar a circulação do rubivírus, que é transmitido até mesmo pelo ar. E justamente por isso é que o risco de retorno da doença não pode ser descartado. Se uma pessoa foi infectada em outro país, por exemplo, e circular aqui dentro do Brasil com as taxas gerais de vacinação baixas, a rubéola pode voltar a provocar surtos. E a consultora da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, Carla Domingues, chama a atenção para a queda na cobertura dessas vacinas. No ano passado, menos de 47% das gestantes tomaram a DTPA e o índice de aplicação da segunda dose da tríplice viral não chegou a 58%. O tétano é uma doença que, se a criança adquire, ela vai ao óbito, quase que 100% dos casos. Ela tem uma rigidez, é uma morte horrível. Ela vai enrijecendo todos os músculos e chegando depois a morrer por asfixia. Que além de ter o risco do óbito, ela tem um risco de sequelas como essas, que são gravíssimas. Essas doenças, elas podem trazer problemas neurológicos seríssimos que vão comprometer o sistema cognitivo dessa criança. Então a gente tem que mostrar isso à população o tempo todo. Que quando eu vacino a mãe, eu estou protegendo indiretamente a criança. Infelizmente, o Brasil já tem uma experiência do tipo. Em 2016, nós tínhamos eliminado o sarampo, mas 2 anos depois, o Brasil voltou a registrar casos da doença, perdendo o certificado em 2019. Para controlar o sarampo, é preciso que pelo menos 95% da população se vacine. Mas, desde 2015, o Brasil não cumpre essa meta. Como nós falamos agora há pouco, no ano passado, menos de 58% das crianças tomaram as 2 doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Em 2019, o país chegou a registrar mais de 20 mil casos e 16 mortes pela doença. Felizmente, os índices anuais vêm caindo. No ano passado foram 41 e neste ano, por enquanto, não tivemos nenhum caso. Mas o vírus do sarampo é extremamente infeccioso, podendo se espalhar para até 90% das pessoas não imunizadas que têm contato com alguém doente. Logo, basta uma pequena janela de oportunidade para a situação se complicar novamente, como alerta o Dr. Guido Levi. O sarampo era uma das doenças mais graves que acometia a infância e uma das que causava a maior mortalidade. Quando eu fui consultor do Hospital Infantil da Cruz Vermelha Brasileira, aqui de São Paulo, na década de 80, no começo da década de 80, nós tínhamos metade do hospital tomado por crianças com sarampo e com altíssima mortalidade. Bem, menos de 20 anos depois, eu me lembro de ter sido chamado pelos residentes do Enfermaria de Moléstia Infecciosa do Hospital Servidor Público Estadual para ver um caso muito estranho que eles tinham visto na pediatria de uma criança com febre, uma erupção cutânea, e ninguém sabia o que era. Aí eu desci com os residentes até a pediatria, olhei para a criança e falei, bom, nós vamos apresentar os exames que fizemos para o diagnóstico que ainda não trouxeram nenhum resultado positivo. Falei, gente, não precisa de exame nenhum. Como? Isso daí é sarampo. Eles ficaram muito desconfiados, olharam para mim, o que será isso daí? Porque eles nunca tinham visto sarampo. E o sarampo realmente praticamente desapareceu do nosso meio. O Brasil recebeu o certificado, só que o fato de não ver mais a doença trouxe um certo esquecimento da gravidade, da importância dela. E o índice de vacinação contra o sarampo baixou muito. E com isso nós tivemos o retorno do sarampo. Além de evitar a volta desse triste cenário, a vacinação em massa traz ainda outro grande benefício para a saúde pública.
Quem explica é a Carla Domingues, da OPAS. Se hoje nós temos leitos para cuidar de acidentes de trânsito, cuidar de doenças não transmissíveis como câncer, diabetes, é porque a gente não tem mais esses leitos sendo utilizados para doenças imunopreveníveis. Se a gente voltar a ter surto dessas doenças, a gente vai ter um esgotamento do serviço de saúde, como é exemplo que a gente acabou de ver com a Covid, né? Então, essas doenças deixaram de ser tratadas porque a gente tinha que tratar basicamente só a Covid. A gente vai competir com a gente mesmo e vamos criar problemas que já foram controlados, podem ser evitados só com a ação de vacinação. Mas o milagre da vacina só acontece quando ela entra no corpo das pessoas. Você que está aí me ouvindo, tá com a carteira de vacinação em dia? Já conferiu se o seu filho está na época de tomar mais uma dose? E os idosos da sua família já receberam todas as vacinas recomendadas? O site do Ministério da Saúde, www.gov.br/saúde, disponibiliza todos os calendários básicos com a idade certa para tomar cada dose. Vacina é vida e quando você se protege, também ajuda a construir um ambiente mais seguro para todos. Aí essas informações, você conferindo aqui dentro do nosso programa, né? Nós reduzimos ou dividimos em 2 blocos aí, que era muito extenso, né? Falando aí sobre o programa de vacinação, Nacional de Vacinação, PNI, que completou 50 anos e aí foi destaque, não só aqui dentro do nosso programa durante toda essa semana, mas também a nível nacional, inclusive aí retratado aí por várias TVs brasileiras. 11h08, 11h08, até meio-dia, programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Eu vou um rápido intervalo e volto já, trazendo também os destaques do Jornal O Povo e Diário do Nordeste aqui no estado. CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Diego! E Arnaldo! De assumo! Sexo só amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. De volta aqui no seu Direto ao Ponto, aqui direto do município de Novo Oriente, CN Mix levando a informação até você. Vamos trazer agora então, portanto aí, os destaques do jornal O Povo, aqui no estado do Ceará. De 350 para 11 anos, penas prescrevem e ex-doleiro segue livre da justiça brasileira. Geralmente o que acontece no Brasil é isso, né? Se colocam altas penas e aí essas penas ficam só no papel. Jovem de 18 anos é executado com mais de 20 tiros em Caucaia. 7 detentos fogem de unidade prisional em Pacatuba. Título do Ferrão, Jogos do Ceará e Fortaleza, Trem-Bala estreia nesta segunda. Apenas um açude ainda sangra no Ceará em setembro. Saiba onde fica. É numa época dessa, né, gente?
Rádio Universitária retoma programa sob comando de diretor afastado em 2022. Gratuito atendimento de psicanálise é oferecido para jovens no Benfica. Líder do PT rebate Luiziane. Elmano governa por sua própria liderança. Tronco de 2 toneladas cai durante festa do Pau da Bandeira em Barbalha. São alguns dos destaques, portanto, Jornal O Povo aqui no estado. Vamos agora conferir os destaques do Diário do Nordeste. Quatro pessoas são mortas durante festa em Caucaia. Chacina é a segunda na cidade em menos de 10 dias. Foi um tiroteio danado, né? Estavam lá numa espécie de comemoração, confraternização, quando adentrou aí uns indivíduos atirando em todo mundo. Só sobrou um que ficou, uma mulher que ficou aí embaixo da churrasqueira. Essa escapou. Governo Federal lança novo edital de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara. Como as tecnologias auxiliam nas buscas por desaparecidos, ouça podcast Pauta Segura. Professora Regina Barbosa é homenageada com o troféu Sereia de Ouro 2023. Caso 123 Milhas, empresa anula vouchers de reembolso e companhias cancelam passagens. Por que o preço do azeite de oliva está tão alto no supermercado de Fortaleza? Câncer está entre as principais causas de morte nas 2 regiões do Ceará, sem serviço especializado. Primavera dos Museus, veja a programação dos equipamentos culturais do Ceará em celebração a essa data. Eleições do Conselho Tutelar, o que pode, o que não pode na campanha dos candidatos. Onda de calor afetará o Brasil nesta semana, incluindo 3 estados do Nordeste. O uso do Pix em compras de bens e serviços cresce 115% em 2023 no Ceará, aponta Itaú. Chacina do Curió, 2 réus condenados e 6 absolvidos. Brincadeira, né? Portanto, aí destaques do Jornal Diário do Nordeste aqui no seu estado do Ceará. Mais informações, 11 horas 15 minutos, daqui a pouco a área policial aqui dentro do nosso programa, você acompanha aqui junto com a gente. Ainda você vai conferir todas as informações da área esportiva, as informações aqui dentro do programa Direto ao Ponto. 11 horas 15 minutos, 11h15. Vamos a mais informações aqui. O tempo não para e a informação também não. Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Nova York, nos Estados Unidos, onde faz nesta terça-feira o discurso de abertura da sessão de número 78 da Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU. Será a 8ª vez em que Lula faz o pronunciamento. Em seus 2 primeiros mandatos, ele deixou de comparecer apenas em 2010. Entre os temas abordados, a necessidade de uma reforma no sistema de governança global. O presidente tem afirmado que o modelo atual, criado depois da Segunda Guerra Mundial, não representa mais a geopolítica do século XXI.
Para ele, o que se quer é criar novos mecanismos que tornem o mundo mais igual do ponto de vista das decisões políticas, como, por exemplo, a questão dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Na quarta-feira, vai ser a vez de Lula lançar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma iniciativa global para a promoção do trabalho decente. Na agenda do presidente, várias reuniões bilaterais com outros líderes e representantes de entidades internacionais. Na comitiva que acompanha o presidente Lula estão 7 ministros, além do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Obrigado, Ana Lúcia, por essas informações. Ainda informações: corpos das 14 vítimas do acidente aéreo no Amazonas devem ser liberados hoje. Estavam sendo colocados, inclusive, lá em um ginásio. Os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo em Barcelos, no Amazonas, devem ser liberados nesta segunda-feira. Os corpos chegaram a Manaus na tarde desse domingo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal. O Departamento de Polícia Técnica Científica do Amazonas montou uma força-tarefa com profissionais do IML e do Instituto de Identificação para agilizar o serviço. A aeronave de médio porte, que levava 12 turistas que iam pescar no Rio Negro, caiu na tarde do último sábado, quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos, município localizado a 400 quilômetros da capital. Além dos passageiros, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram no acidente, que aconteceu durante o procedimento de pouso quando chovia muito na região. As investigações sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil do Amazonas e pelo Seripa-7, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A aeronáutica busca entender o que causou a queda da aeronave, um bimotor turbohélice do modelo EMB-110 Bandeirante da Embraer. Ainda não há prazo para o término das investigações. Pelas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou as mortes e afirmou que equipes estão atuando desde o primeiro momento para prestar o apoio necessário. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse ter recebido com tristeza a notícia da tragédia, sobretudo porque há 5 goianos dentre as vítimas. Afirmou ainda ter conseguido a autorização da ANAC para utilizar uma aeronave do Estado para fazer o traslado dos corpos. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, contou ter recebido com pesar e consternação a notícia do falecimento do Dr. Roland Montenegro Costa no acidente. O médico era uma referência em cirurgia do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes na capital federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato. É uma tragédia, né, acontecida aí nesse final de semana, e tudo indica que foi por conta mesmo do mau tempo, né? A aeronave disse tudo ok, a questão mesmo dos pilotos, enfim, talvez nenhum problema. Mas aí quando o avião parece que foi fazer o seu pouso, né? Parece que derrapou na pista, ou faltou alguma coisa ali, né? Tanto que parou já no meio da pista e não foi em nenhum local distante, ou seja, no meio da mata, nem nada, né? Isso foi na própria pista deste aeroporto. Então, a gente lamenta esse ocorrido, vitimando aí essas pessoas, né, muitos empresários, pessoas que iam se divertir nessa questão dessas pescarias, né, profissionais aí, desses, que muitos fazem, né, essas viagens aí para essas pescarias ali naquela região. 11h20, Boletim Focus, mercado baixa para 4,86% a projeção da inflação em 2023. O mercado financeiro baixou para 4,86%. A projeção da inflação para este ano. A queda vem após um leve aumento na semana passada. Em 2024, o IPCA previsto é de 3,86%. O Banco Central divulgou o Boletim Focus na manhã desta segunda-feira. Dessa forma, o resultado se aproxima do teto do intervalo de tolerância da meta de inflação para este ano. A meta é de 3,25% e tem um intervalo de 1,5% para cima e para baixo. Para o PIB, a expectativa subiu pela 4ª semana seguida e se aproxima de um crescimento de 3%. Agora, os analistas esperam um resultado positivo de 2,89%. Para o ano que vem, a expectativa também subiu e agora é de crescimento de 1,5%. Para o dólar, a expectativa neste ano é que feche valendo R$ 4,95
e que a taxa de juros permaneça em 11,75%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. E o prêmio Melhores Escolas do Mundo tem 2 finalistas aqui no país. 2 escolas brasileiras estão entre as finalistas do prêmio Melhores Escolas do Mundo. São elas a Escola Municipal Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte, e a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnaubal, no Ceará. Ao todo, são 5 categorias e a vencedora em cada uma delas pode ganhar $50 mil, o equivalente a R$250 mil. A premiação é organizada por uma plataforma global que reúne mais de 200 mil professores de 108 países. As categorias são Ação Ambiental, Inovação, Superação de Adversidades, Colaboração Comunitária, em que concorre a instituição de Minas Gerais, e Apoiando Vidas Saudáveis, categoria em que a do Ceará é finalista. A Escola Edson Pisani fica em uma das maiores e mais antigas favelas do Brasil, em Belo Horizonte, na capital mineira. A unidade está sendo reconhecida por atividades voltadas para a coleta de lixo e saneamento básico, e também iniciativas para a mobilidade. A diretora da instituição, Eleusa Fiuza, explica como o projeto Mais Favela Menos Lixo se expandiu para além da escola. Esse projeto é feito junto com os estudantes da nossa escola integrada e também com os nossos estudantes do ensino fundamental de modalidade EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então esse projeto ele começou a ser discutido aqui dentro da escola e foi levado para a comunidade. No Ceará, a Escola Joaquim Bastos Gonçalves desenvolve ações de promoção da saúde mental dos estudantes, principalmente pós-pandemia. O retorno às atividades nesse período revelou que 6% dos alunos sofriam com problemas emocionais graves, incluindo automutilação. O projeto Adote um Aluno identificou estudantes vulneráveis, ofereceu assistência de um psicólogo profissional, como explicou a professora Alcira Araújo. Quando a gente percebeu esses problemas, muitos alunos estavam com depressão, ansiedade. Quando a gente conseguiu esse aconselhamento remoto, eles passaram a frequentar mais as escolas. Tem sido tanta credibilidade que outras escolas já adotaram. Inclusive, nós temos uma escola no Rio Sul que já está adotando esse projeto, já tem atendimento com psicólogos lá nessa escola. Os vencedores das melhores escolas do mundo serão escolhidos por votação e por juízes especializados e serão anunciados em novembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Obrigado, Gabriel, por essas informações, que bom. E olha só, sempre destaque aí escolas aqui no estado do Ceará, né? Um ótimo ensino aí, sendo propagado aí para todo o mundo. Primavera dos Museus começa nessa segunda-feira em todo o país. Vamos à matéria. Uma oportunidade de refletir sobre a democracia, com toda a sua pluralidade. Essa é a proposta da 17ª edição da Primavera dos Museus, que começa nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 24. O evento ocorre anualmente durante o início da primavera, reunindo museus e instituições culturais de todo o país para criar espaços de reflexão e diálogo sobre temas relevantes da sociedade contemporânea. Neste ano, o tema do evento é Memórias e Democracia, pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. Sueli Voltarelli, gerente-geral do Centro Cultural Banco do Brasil, uma das instituições participantes, ressalta a importância do evento. O evento da Primavera de Museus é um evento muito importante, porque além de jogar luz para o espaço de cultura e de arte, ele também busca dar visibilidade para temas que são necessários, que são urgentes de uma reflexão na sociedade brasileira. Sueli também destaca a relevância do tema escolhido para este ano. São minorias que precisam ter as suas memórias visibilizadas, é preciso que se reflita, que se jogue luz sobre a cultura produzida e a memória dessas populações. A programação do CCBB Rio de Janeiro conta com uma exposição de fotojornalismo, programação educativa especial e o espetáculo Babilônia Tropical, a nostalgia do açúcar, que mostra as contradições de gênero, classe e raça que se perpetuam até hoje. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Ok, tá aí, informações aí, onde é comemorado nessa segunda-feira em todo o país essa Primavera dos Museus.
Amapá melhora a cobertura vacinal contra pólio após um índice ruim em 2021. Rádio CN Mix. Em 2021, apenas 44,2% dos bebês no Amapá tinham sido vacinados com as 3 doses da vacina injetável contra a poliomielite, registrando a pior cobertura vacinal do país para a doença. Mas em 2022, a situação foi completamente diferente. Com 95% de cobertura, o estado da região norte foi um dos únicos que cumpriu a meta vacinal. O responsável por essa virada foi um projeto da Fiocruz. E de acordo com a coordenadora Lurdinha Maia, seu maior trunfo foi o resgate do protagonismo local. O Brasil tem 5.570 municípios com realidades diferentes. Então, a adequação tem que existir. E que não é só a sala de vacina, é o agente comunitário quando vai lá na casa olhar o cartão de vacina. A gente precisa trabalhar com a escola daquele território. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar pelo nariz. Infelizmente, não foi apenas no Amapá, nem só a vacinação contra a pólio que ficou abaixo do ideal no Brasil nos últimos anos. Desde 2016, o país vem registrando baixos índices em praticamente todos os imunizantes. Um desafio para o Programa Nacional de Imunizações, que chega aos seus 50 anos nesta segunda-feira. A peça-chave do sucesso da Fiocruz também é um dos focos do Movimento Nacional pela Vacinação, lançado no início do ano pelo Ministério da Saúde. A ministra Nízia Trindade explica o que a pasta chama de microplanejamento. Parte de destinação de recursos para essa finalidade, o Ministério da Saúde destinou 151 milhões de reais. E a ida da nossa equipe técnica do Programa Nacional de Imunizações para trabalhar junto à atenção primária à saúde, junto aos agentes comunitários de saúde, com foco no território e não uniforme para todo o Brasil. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente desse planeta do céu de anil. Os resultados ainda estão sendo consolidados, mas Nízia diz que já foi verificado aumento na vacinação em diversos estados. E de acordo com o coordenador do PNI, Éder Gatti, o programa também tem agido em outras 2 frentes importantes. Monitorar as fake news divulgadas pela internet para combater a desinformação sobre vacinas e aprimorar o sistema de informações para que o país tenha dados ainda mais confiáveis. Uma padronização de todas as plataformas que registram vacinas e que essas plataformas encaminhem a informação de forma direta para um lugar chamado Rede Nacional de Dados em Saúde. E que a partir da RNDS esse dado seja prontamente disseminado para toda a população ver de forma consolidada tudo o que está sendo feito e que apareça direto num lugar chamado Conect SUS, que é a carteira digital que todo mundo tem no celular e que funcionou muito bem para a Covid e que agora nós estamos expandindo para a rotina. Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. Algumas administrações locais também já estão se movimentando. Para driblar a dificuldade que muitas pessoas têm de ir a um posto de saúde no horário comercial, a Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou no começo do ano o Supercentro Carioca de Vacinação, que funciona de domingo a domingo até às 10 horas da noite. E das mais de 150 mil pessoas vacinadas lá, metade procurou o local à noite ou nos fins de semana. Mais uma prova de que a vacinação não deixou de ser uma cultura brasileira. E com os estímulos certos, o país vai voltar a bater todas as metas e recuperar o título de país da vacina. Afinal de contas, a nossa gente é para brilhar, não para adoecer de causas evitáveis. Cada estrela se espanta a própria explosão.
Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, e trabalhos técnicos de Tony Godoy, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara, por essas informações. Às 11h31, 11h31, programa Direto ao Ponto aqui pela sua CNMix. O Haddad vai apresentar na ONU um plano de transformação ecológica para o país. Vamos à matéria. Prevista para ocorrer nesta terça e quarta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas atraiu diversos ministros que participaram de eventos preparatórios neste fim de semana em Nova York. O destaque é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai apresentar a investidores, autoridades e especialistas o plano de transformação ecológica do Brasil. Nesta segunda-feira, Haddad participa de um evento sobre desenvolvimento sustentável promovido pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, na Bolsa de Valores de Nova York. Ele também vai ter encontros acadêmicos promovidos pelas universidades de Columbia e de Harvard e vai se reunir com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry. Além de Haddad, outros ministros tiveram eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU neste fim de semana. O ministro da Cidade, Jader Filho, participou de painéis sobre políticas para as zonas urbanas e sobre as metas de desenvolvimento sustentável para 2030. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, compareceu ao lançamento de um programa de lideranças femininas e visitou brasileiras em situação de violência acolhidas no Consulado Geral do Brasil em Nova York. O destaque vai ser na quarta-feira, quando Haddad e outros ministros vão acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula de ambição climática, na sede das Nações Unidas. Os ministros também vão acompanhar a reunião bilateral entre Lula e o presidente norte-americano Joe Biden. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo. Obrigado por essas informações. Vamos ao rápido intervalo. Eu volto já com mais informações aqui no programa Direto ao Ponto. Rádio CNMix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Te assumo! Sexo seu amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CNMix. Claudemir Nunes. 11h35, vamos agora trazer as informações da área policial, o que aconteceu de ontem para hoje, esse final de semana, portanto, aqui dentro do nosso programa. Em Heriutaba, tivemos ali o furto em residência. Por volta das 6h30 da manhã, recebemos a informação via CIOPS de um furto à residência na localidade de Amanaiara. De pronto, a composição se deslocou até o local, constatou a veracidade dos fatos. Segundo informações da vítima, por volta de 1h da manhã, adentraram em sua residência pela porta do quintal e subtraíram um celular de marca Samsung, HD das câmeras e uma quantia aproximadamente de 5 mil pila, 5 mil reais. A vítima não soube informar quem são os autores ou os indivíduos que arrombaram a porta do quintal. A composição fez diligências para que foi informada, a vítima dirigir-se até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, portanto.
No Ipu tivemos violência doméstica. Vamos à informação, portanto, no Ipu, né, a Maria da Penha, por volta das 12h40 do dia de ontem, composição de serviço recebeu uma ligação onde a pessoa relatava que na localidade de Várzea do Giló, uma mulher havia sido agredida por seu companheiro. Diante dos fatos, foi feito deslocamento ao local citado, onde ao chegar foi constatada a veracidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e feita a condução para a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante delito e ficou preso à disposição da Justiça. Em Independência, ali na zona urbana, tivemos aí uma lesão corporal. Isso mesmo. Por volta das 17 horas de ontem, a composição do destacamento da PM de Independência foi acionada via ligação de celular, onde foi informado que uma senhora encontrava-se em atendimento no hospital, alegando ter sido agredida e também ter sofrido uma tentativa de estupro. A composição seguiu para o local onde a vítima relatou que por volta das 11 horas da manhã de hoje, uma pessoa com quem a vítima tem uma neta em comum foi até a sua residência e chamou no portão e, sem qualquer consentimento da vítima, o acusado insistia que queria ter relações com a mesma. Portanto, relações com ela, que de ponto se negou. Momento em que o acusado puxou os braços da mesma pelo portão e, segundo ela, veio a lesionar seus braços com um objeto cortante, provavelmente uma gilete. Sabendo desses fatos, e ainda mais que o acusado já tinha sido preso pelo crime de estupro praticado contra sua própria filha, vindo a ter uma filha, neta inclusive, essa guarnição se deslocou até a casa do indivíduo, onde foi localizado e negou os fatos. Nessas circunstâncias, nos deslocamos até a Delegacia de Polícia Civil de Crateús, para onde as partes foram apresentadas portanto, a autoridade competente que determinou a lavratura de um inquérito por portaria para apurar, portanto, os fatos. Onze horas 39 minutos, 11h39, as informações, portanto, da área policial aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. As informações aqui para você que acompanha a nossa programação. Mecânico acusado de estupro foi preso em Ararendá. Vamos aí trazer essa informação aqui dentro do nosso programa. Ontem, por volta das 22h03, a composição de serviço recebeu uma ligação via telefone de destacamento, de um caso de estupro ocorrido na rua Francisco Ferraz, 392, no bairro Centro, Ararendá. Pessoa que efetuou a ligação, que é a esposa do acusado, informou que havia sido procurado em sua residência pela vítima, relatando o caso. A composição foi até a casa da solicitante, posteriormente a residência da vítima, que confirmou o abuso. Segundo o relato da vítima, a mesma se encontrava em uma bebedeira com o acusado, quando, em um determinado momento, o mesmo manteve relações sexuais não consensuais com a mesma, contra a vontade. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Crateús para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante com base no artigo 213 do CPB. As vítimas: MGSM, endereço na rua Francisco Ferraz, no bairro Centro ali de Ararendá. Ela que é de 77, natural de Nova Russas, estado civil amaziada, profissão doméstica. O acusado é Alexandre de Souza Santos, residente no bairro Planalto, Ararendá. Data de nascimento do mesmo é de 81, natural da cidade de São Paulo, estado amaziado, profissão, portanto, mecânico. Tivemos ainda um sinistro de trânsito, mais um, ali na rotatória, da saída ali de Crateús para a cidade aqui de Novo Oriente. 2 irmãos sofreram um acidente de trânsito na manhã ainda dessa segunda-feira, já hoje, no município de Crateús.
O fato ocorreu na rotatória, na CE 187, saída de Crateús para Novo Oriente. As vítimas foram Lucivânia Moreno de Oliveira, residente à rua Deocleciano Aragão, aqui em Novo Oriente. Ela conduzia uma moto Honda Bis de cor vermelha, placa HXC 9876, levava na garupa o seu irmão Cosmo Moreno de Oliveira. Quando na rotatória a condutora perdeu o controle e a motocicleta chegou a descer o aterro, vindo os dois a caírem. Lucivânia foi socorrida por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas. O garupeiro sofreu apenas pequenas escoriações. Observação: as vítimas trafegavam no sentido Novo Oriente Crateús. Já vinham, eram voltando, portanto, aí, né? Aliás, Novo Oriente Crateús, e era para Crateús mesmo, né? Aqui da cidade. Bastante cuidado, pessoal, aí quando vão chegando ali na rotatória, tem que reduzir. Se passar direto, aí acaba o que acontecendo aí com essas pessoas. Graças a Deus não foi nada grave. Ainda tivemos um acidente com vítima fatal. A estrada que liga Nova Russa ao distrito de Sucesso. Portanto, na madrugada ainda desta segunda-feira, na estrada ali que liga distrito de Sucesso a Nova Russa, o fato ocorreu por volta das 3 horas. Localidade de residência, na CE 187, município de Nova Russa. Vítima fatal, Francisco Guilherme Oliveira da Silva, nascido em 23 de novembro de 2003. Filho de Antônio Rosimedo de Oliveira e de Antônio Carlos da Silva, residente à rua Vicente Ferreira, ali no bairro Areias, Sucesso, Tamboril. De acordo com as informações, a vítima conduzia a motocicleta Titan, placa OST 8H44, quando possivelmente bateu na guia da pista, perdeu o controle e caiu embaixo do aterro. Familiares da vítima foram até o local e fizeram o reconhecimento do corpo, que logo em seguida foi levado para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateús. Outro sinistro de trânsito, outro acidente, e engraçado que o pessoal está caindo sozinho, né? Bastante cuidado, questão de imprudência. Mais informações chegando aqui dentro do nosso programa. Para você que liga e se liga com a gente aqui na nossa programação, tivemos ainda uma prisão por violência doméstica aqui no município de Novo Oriente. Vamos à informação, foi no sábado, por volta das 15 horas, no conjunto ali Otávio Leite, aqui na cidade. Foi preso Jefferson da Silva, nascido em 20 de maio de 97. O mesmo é solteiro, servente de pedreiro, natural aqui de Novo Oriente, residente à rua G, casa 37, ali do conjunto Otávio Leite. O mesmo é acusado de violência doméstica contra Maria Micaele Souza Vieira, residente do mesmo endereço. De acordo com as informações, o acusado quebrou alguns objetos de dentro da casa, foi preso e autuado em flagrante na delegacia de Polícia Civil da cidade de Crateús. Portanto, foram uma dessas principais informações da área policial. Qualquer outra informação a gente traz aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto, dentro da nossa programação. 11h45, a informação não para, e o condenado por ordenar a chacina lá de Unai, Antério Macânica, se entregou à Polícia Federal. Vamos à matéria. O fazendeiro Antério Mânica, condenado como mandante da chacina de Unai, em Minas Gerais, entregou-se na manhã deste sábado à Polícia Federal em Brasília. O irmão dele, Norberto Mânica, é considerado foragido. O caso aconteceu em 28 de janeiro de 2004, quando os auditores fiscais do trabalho Erastótenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares e Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira foram mortos a queima-roupa em uma emboscada na zona rural de Unai. Eles investigavam denúncias de trabalho semelhante a escravo. As investigações apontaram os irmãos Mânica como mandantes do crime. Na última quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, determinou a prisão imediata dos irmãos Mânica e de 2 condenados por intermediarem a chacina. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho emitiu nota após a prisão, em que diz que toda a luta ao longo dos últimos quase 20 anos não foi em vão
E certamente, sem esse trabalho, não teriam chegado a esse desfecho, pois os envolvidos são pessoas de alto poder econômico. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações. Mandar um abraço também para o Expedito Miranda, tá ligado com a gente, curtindo o nosso programa aqui através das nossas fanpages no Facebook. Um abraço, bom dia, obrigado pelo carinho, pela companhia. O Ministério Público Federal cobra a prisão de policiais envolvidos na morte da menina Heloísa. Falando aí nessa garota Heloísa, né, que foi atingida por disparo aí da Polícia Rodoviária Federal, mais de 10 policiais estiveram lá no hospital, né? Procurando o quê ou se ajeitar com quem, eu não sei, mas estiveram por lá, segundo relatos da própria família. A prisão dos envolvidos na morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos de idade, na manhã desse sábado, foi cobrada pelo Ministério Público Federal. O pedido havia sido feito na sexta-feira, portanto, antes da criança morrer. O MPF também solicitou uma nova perícia nas armas dos policiais e no carro da família, já que não concordou com o trabalho realizado pela Polícia Civil. Após 8 dias internada, Heloísa morreu devido a uma parada cardiorrespiratória. Ela foi atingida por tiros na cabeça e no pescoço, quando passava com a família pelo Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Segundo o pai da menina, William da Silva, o carro onde eles estavam foi alvo de tiros que partiram de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Por nota, a PRF disse que não ia comentar o pedido. A PRF também afirmou que se solidariza com a família de Heloísa, que está sendo acompanhada pela Comissão de Direitos Humanos da Corporação para acolhimento e apoio psicológico. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo MPF. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações aqui dentro do nosso programa. Mais informações: litoral do Piauí, a nova região de desova da tartaruga de couro. Vamos à matéria. A região do delta do rio Parnaíba, no litoral do Piauí, foi confirmada como a segunda área conhecida no Brasil com desovas regulares da espécie tartaruga de couro. A espécie, que pode chegar a meia tonelada, está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente criticamente em perigo. A região norte do Espírito Santo era considerada a única com desovas regulares dessa tartaruga no país. Por lá, menos de 20 fêmeas colocam os ovos anualmente. O Instituto Tartarugas do Delta fez a descoberta recente no litoral do Piauí graças a uma série histórica de dados relativamente contínua sobre registros desde 2006. Segundo a coordenadora do Instituto, Verlane Magalhães, grande parte desse trabalho, que engloba outras espécies de tartarugas, é realizado por voluntários e a falta de financiamento tem sido um problema. Para a gente ter um melhor cenário sobre o tamanho da população de fêmeas que visita o litoral do Piauí, seria importante eu conseguir fazer pelo menos um trabalho de no mínimo 5 anos consecutivos, porque daí eu teria um cenário melhor para entender o tamanho das fêmeas, né, o tamanho da população de fêmeas que frequentam essa região. O monitoramento das tartarugas é realizado em parceria com a área de proteção ambiental e com a Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba. Em 2019, os pesquisadores colocaram um transmissor em uma tartaruga de couro. De acordo com dados de satélite, essa fêmea nadou até a costa leste do Canadá, conhecida área de alimentação da espécie. Isso sugere que a população viva no Atlântico Norte. Por isso, o período de desovas no delta do Parnaíba entre maio e julho é diferente do Espírito Santo, que acontece entre outubro e janeiro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Obrigado, Gabriel, por essas informações. Olha só, amanhã Braga Neto será ouvido na CPMI dos atos golpistas. Vamos aí conferir as informações. O general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro, será ouvido na CPI mista dos atos golpistas na terça-feira. Ele será questionado sobre articulações para tentar reverter o resultado das eleições do ano passado e impedir a posse do presidente Lula. Esclarecer o papel desempenhado por setores políticos e militares nas ações relacionadas à trama golpista, como argumentou a deputada Jandira Fegali num dos requerimentos de convocação. Braga Neto foi candidato a vice na chapa que tentou reeleger Bolsonaro.
O depoimento está marcado para as 9 horas da manhã. O general irá na condição de testemunha, o que dará a ele o direito de ficar calado e eu de não responder a todas as perguntas para não se autoincriminar. A semana também deverá ser de articulação por uma reunião deliberativa para a votação do requerimento que pede uma acareação entre Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid. A relatora, a senadora Elisiane Gama, apresentou um requerimento pedindo que os dois fiquem frente a frente. Ela alega que a vinculação dos dois se deu no estrito cumprimento de ordens superiores aparentemente antijurídicas e, por isso, considera ser fundamental que o requerimento seja aprovado. Nós temos hoje o Mauro Cid, que ali faz uma delação premiada. Essa delação premiada claramente trará fatos novos a esta comissão e acredito que essa contraposição entre o que ele fala e o que o ex-presidente Bolsonaro fala será vital. Na delação premiada, ele apontou para 3 áreas. Ele aponta para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Esse requerimento de acareação entre Mauro Cid e Bolsonaro ainda precisa ser colocado em votação. E o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, já avisou que só vai colocar em pauta se tiver acordo. Ele defende a convocação também da cúpula da Força Nacional. E eu já disse e repito aqui, se não houver um acordo para chamar, entre outros, o comandante da Força Nacional, não tem por que fazer novos requerimentos. Só acontecerá mais uma sessão deliberativa na CPI se houver acordo. A CPI mista já começa a se aproximar do encerramento. A senadora Elisiane Gama afirmou que começou a fazer o relatório final e que vai pedir diversos indiciamentos, inclusive de militares. Ela chegou a defender a prorrogação da CPMI para que se tenha mais tempo, tanto para as oitivas quanto para a análise dos documentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila, por essas informações. A Amazônia e a Shopee, que ainda não teriam pedido adesão ao programa Remessas, estão pedindo agora, né? Já que com essa adesão, seus clientes podem comprar até $50 e ser isento da questão dos impostos aí da Receita Federal. Vamos à matéria. 2 das maiores varejistas online pediram à Receita Federal a adesão ao programa Remessa Conforme, que oferece isenção federal a compras do exterior de até $50 em troca de tratamento alfandegário mais rápido. Os pedidos das lojas Amazon e Shopee serão analisados antes de a certificação ser publicada no Diário Oficial da União. Assim que as novas certificações forem oficializadas, o volume de remessas enviadas ao país com isenção de imposto de importação aumentará para 78,5%. Atualmente, a proporção está em 67%. Para a adesão ao programa ser oficializada, as empresas precisam adequar os sites às exigências do Remessa Conforme. As empresas passarão a inserir nas páginas as informações da compra no exterior antes da chegada da encomenda ao Brasil. Os dados são enviados aos Correios ou às transportadoras autorizadas, que registram a declaração aduaneira relativa a esse tipo de importação. Isso impede que a mercadoria fique retida em unidades dos Correios, aguardando a liberação da Receita. Apesar da isenção federal, as mercadorias de até $50 têm 17% de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, tributo arrecadado pelos estados. Como o pagamento do ICMS também é realizado de forma antecipada, as encomendas podem ser liberadas antes mesmo da chegada ao território nacional. Nos próximos meses, o Ministério da Fazenda pretende anunciar a recomposição parcial do imposto de importação. No entanto, a nova alíquota ficará abaixo dos 60% para as empresas que não fazem parte da Remessa Conforme e cujas encomendas são apreendidas pela fiscalização da Receita Federal. Uma das vantagens do Remessa Conforme é permitir que a Receita Federal tenha à disposição de forma antecipada as informações necessárias
necessárias para a aplicação do gerenciamento de risco das remessas internacionais, tendo mais tempo para definir as mercadorias escolhidas para fiscalização. A lista das empresas que já aderiram ao Remessa Conforme pode ser conferida na página da Receita Federal na internet. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana, por essas informações, né? E é isso aí, as empresas que querem dar essa isenção para os seus clientes têm que fazer parte desse Remessa Online, como já é o caso da própria Shein, né? A Shein e outras, né? Eu achava que a Shopee já estava fazendo parte, mas ainda não, né? Então a Shopee e a Amazon agora que estão aí adentrando, portanto, neste rol aí do Remessa Online. Portanto, aí comprando até $50, você tem aí a isenção da questão dos impostos. Se não, você continua sendo taxado. É brincadeira, né? Mas é isso. São 11h57, vamos agora trazer informações do esporte, conferindo os resultados dos jogos e próximas partidas. E vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana foi encerrada a 23ª rodada da competição. Com 2 jogos, o Vasco da Gama venceu o Fluminense 4-2, o Atlético Mineiro venceu o líder Botafogo por 1-0. O Botafogo segue líder com 51 pontos, em segundo o Palmeiras 44, em terceiro o Grêmio 39, em quarto o Flamengo 39, em quinto o Bragantino 39, fechando o G6 o Fluminense com 38, lá embaixo zona de rebaixamento, o Santos 17º tem 21 pontos, o Vasco é o 18º com 20, 19º o América Mineiro com 17, segurando a lanterna o Coritiba com 14 pontos ganhos. Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Guarani derrotou o Tombense 3-0 e o Vitória também passou pelo Avaí por 3-0. Vitória líder com 52 pontos, e segundo o Guarani 50, em terceiro o Sport 50 pontos, na quarta colocação Criciúma 48 pontos. Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão, o Flamengo jogando no Maracanã lotado, perdeu para o São Paulo por 1-0. O tricolor paulista pode empatar o jogo de volta em casa, que conquistará pela primeira vez a competição. Falando agora do vôlei pré-olímpico feminino, o Brasil venceu o Peru por 3-0. No automobilismo, tivemos o Grande Prêmio de Singapura, e a vitória foi do espanhol da Ferrari, Carlos Sainz Jr. Em segundo, chegou o britânico da McLaren, Lando Norris. Em terceiro, o britânico da Mercedes, Lewis Hamilton. Max Verstappen chegou apenas na quinta colocação. Nesta segunda-feira, 2 jogos completam a rodada do Brasileiro Série A, Bahia e Santos, Corinthians e Grêmio. Pela Série B, uma partida, Novo Horizontino e Ceará. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Obrigado, Bruno, por essas informações. 11h59, melhor notícia aí foi o meu Vascão, né, que tá quase saindo aí da zona e com um time de encher os olhos, né? Não foi à toa que o jogão de bola foi bonito para todos que assistiram aí a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Fluminense, vencendo de 4-2. É, meu amigo, foi um jogão com certeza. Vou ficando por aqui. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. É isso aí, um super abraço. A Comunicação Mixagens foi desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. A todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. A gente promete estar de volta amanhã não, a gente está de selva, mas na quarta-feira em mais um Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. A todos um abraço e fiquem aí com a programação, né, da sua CN Mix aqui através da programação. Um abraço a todos e até lá.